Já eram por volta de meia-noite. Eu estava no meu quarto, que ficava no segundo andar de nossa casa. E como minha cama estava próxima da janela, eu poderia ver através dos vidros todos que passavam pela rua. Eu resolvi acender uma lamparina e ler talvez algumas passagens da Bíblia, mas, para minha surpresa, ouço passos pesados vindo ao longe e um estranho ruído igual de um cachorro, só que mais pesado. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de som em toda a minha vida. Resolvo olhar para a rua, quando vejo lá embaixo uma criatura estranha que eu pensava ser um urso, mas não era. Era algum tipo de lobo muito grande e uma aparência monstruosa. Consegui ver suas características por meio de tochas acesas que iluminavam as ruas desertas da cidade. Um frio gelado tomava conta do meu corpo, pois eu não conseguia me movimentar na cama, e, para o meu espanto, o bicho ficou de pé, farejando o ar. Com suas pernas que pareciam quebradas e uma altura de quase 2 metros, aquela coisa parecia um animal racional. Fiquei olhando o bicho, que novamente ficou de quatro e correu em grande velocidade. Eu não consegui dormir aquela noite devido ao grande susto da madrugada. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café com minha família, resolvo contar para os meus pais sobre aquela criatura. Porém, o meu pai achou que eu tive algum tipo de alucinação e deveria parar de ficar acordado até tarde. Mas sua opinião mudou quando o Sr. Kruger relatou para os policiais que durante a madrugada sua fazenda foi atacada. E neste ataque, um boi foi morto e um de seus capangas foi gravemente ferido logo após ter atirado contra um grande lobo negro. Segundo ele, o bicho estava farejando perto do galpão onde ficavam alguns de seus escravos acorrentados. Naquele mesmo dia, houveram outros relatos da criatura aparecendo em outros lugares da cidade. Certa tarde, fui fazer uma visita ao Sr. Clayton, que vivia com sua família perto da casa dos Muratti. E ao chegar perto de sua casa, ele estava sentado em sua cadeira de balanço no alpendre da casa, limpando seu mosquete. Quando fui me aproximando, ele me chamou para conversar. E foi nesta hora que o seu filho, Mateu, veio até mim e relatou o seguinte. Na noite passada, eu estava na floresta, quando vi um rapaz de cabelos negros e compridos entrar na mata sem perceber minha presença, pois o lugar onde eu estava era uma árvore bem alta. Ele entrou e sumiu. Eu até pensei em descer da árvore e segui-lo, mas uma voz dentro de mim me pediu para não fazer essa loucura. Minutos depois, vejo uma criatura que nunca tinha visto em todos esses meus 25 anos de vida. Já era tarde da noite e só a luz da lua clareava toda a floresta. Eu pude ver aquele ser com aparência demoníaca sair da mesma direção que o homem tinha entrado. Era um tipo de lobo negro, com olhos amarelos e de alta estatura. Fiquei com muito medo e não consegui me mexer na árvore, pois tinha o temor que ele me visse e pudesse fazer alguma coisa. O bicho ficou de pé e saiu na direção oposta. E logo após, eu ouço gritos de pavor, mas o medo que eu sentia não me deixava descer da árvore. Eu tenho plena convicção que os assassinatos ocorridos na cidade têm tudo a ver com aquela besta, disse ele com um olhar de espanto, abaixando a cabeça. Ficamos ali conversando e contei para os dois sobre minha experiência na noite passada. E após tudo isso, não houveram mais relatos de aparições sobre aquele bicho. E foi assim por alguns dias, até que finalmente estourou a Guerra Civil. E aqui na cidade houve uma batalha sangrenta perto do lago, onde morreram por volta de 310 soldados confederados e 110 da União. Nossa cidade foi marcada por um intenso confronto sangrento, onde haviam corpos dentro de rios boiando na margem e outros no campo.
Após esta batalha, minha cidade ficou ocupada pelo Exército da União até o período da Reconstrução Nacional. Os dias e anos foram se passando, e alguns meses antes da redenção do general Robert Lee e da prisão do presidente confederado Jefferson Davis, eu e Julian nos casamos na igreja episcopal. Naquele mesmo dia, eu sonhei que estava caminhando pela cidade e chegava perto da casa de uma família onde não conseguia saber quem eram. Eu entrava para dentro daquela casa e caminhava em direção da escada, rumo ao porão. Lá, havia um rapaz acorrentado dentro de uma jaula de ferro. Aquele mesmo rapaz começa a gritar com a voz abafada e ficava se debatendo no chão. Sua aparência ia mudando gradativamente. Seus braços e pernas eram cobertos por pelos negros, suas pernas ficavam longas e se quebravam. Os seus olhos ficavam amarelos, como os de um gato preto. Suas unhas eram negras e afiadas. Era o mesmo demônio que eu tinha visto na minha rua há um certo tempo atrás. Os moradores daquela casa ficavam escondidos em um porão de um celeiro afastados da casa. Mesmo sabendo que aquilo era um sonho, ou talvez uma premonição, um grande terror tomava conta de minha alma e um pânico fazia meu coração bater desesperadamente. Ao acordar daquele pesadelo, o meu corpo estava todo dolorido, pois existia uma casa muito parecida com aquela no final da cidade. Com as forças da União ocupando a cidade, voltamos a nos reunir novamente na casa de Brian, e em poucos meses depois, o Congresso Nacional aboliu de uma vez por todas a escravidão em todo o território nacional. A paz tinha voltado à cidade, até que o lobisomem voltou a assombrá-la novamente. Eram por volta de 22 horas e Christopher McLean voltava da rua em seu cavalo quando foi atacado ferozmente pela mesma besta que já tinha feito algumas vítimas antes da Guerra Civil. O lobisomem tinha atacado o cavalo, fazendo mesmo sofrer uma queda muito violenta. Mesmo ferido, ele conseguiu sobreviver. A sua salvação foi um revólver que levava sempre na cintura. O bicho, ao ver o homem caído, tentou atacá-lo novamente, mas ele deu um tiro que, de raspão, acertou aquela besta dos infernos. Aquela criatura conseguiu escapar e deixou um rastro que sumia perto de uma árvore. E como nevava naquele tempo, as pegadas do grande lobo negro ficaram marcadas na neve e no chão úmido. Ao tomar conhecimento do ocorrido com Christopher, os soldados, juntamente com o Sr. McFarlane, foram procurar e viram que os rastros deixados pelo demônio terminavam perto do bosque, na direção da propriedade dos Levinsky. No dia seguinte, os homens do xerife, juntamente com alguns soldados do exército, foram fazer uma busca na casa dessa família, mas o que acharam foi um verdadeiro caos e destruição no seu caminho.